Você está no canal EBDJ, eu sou Renato e hoje nós vamos continuar o nosso estudo que nós estamos fazendo acerca da Bíblia, né? Como eu já falei antes, o intuito disso aqui não é substituir nenhum curso teológico que você vai fazer, mas é aguçar a sua curiosidade, tá? Para que você possa ser motivado a estudar a Bíblia. Eu estou passando uma pequena introdução para você nós vamos estudar todos os livros da Bíblia, né? Eu vou passar alguns pontos importantes para você. Para quê? Para te motivar, através do que você ver aqui, você se sentir motivado a estudar mais a Bíblia, quem sabe fazer um curso teológico, tá? Fazer realmente um curso mais avançado, para você conhecer melhor o livro a qual nós estudamos, que é a Bíblia Sagrada, tá bom? Então, no curso, na aula de hoje, melhor dizendo, nós vamos falar um pouquinho sobre o esboço do livro de Gênesis, né? Como está estruturado o livro de Gênesis. Nós vamos ver também quem é o autor do livro de Gênesis, tá? E nós vamos ver também qual a forma de escrita que esse autor usou para poder escrever o livro de Gênesis, tá? Então esse vai ser o nosso caminho na aula de hoje. Então, recapitulando aqui, nós vamos ter um esboço do livro de Gênesis, né? Um panorama geral do livro de Gênesis. Depois nós vamos ver acerca do autor do livro de Gênesis. Depois nós vamos ver qual a forma de escrita que o autor usou para poder escrever o livro de Gênesis. Tá bom? Se você estiver gostando desse conteúdo, deixe o seu like para estar ajudando o canal. Se inscreva, ative o sininho para você ficar por dentro de outros vídeos que eu estarei lançando aqui. E também compartilhe com seus amigos para estar ajudando o canal também, né? Então vamos lá. O nosso canal no Instagram, nossa página no Instagram também vai estar aparecendo aqui para você. Ajuda a gente lá também. Vamos lá então. Esboço do livro de Gênesis. Vamos ver como ele se divide. Então tá aqui, ó. O livro de Gênesis, ele é dividido em histórias, tá? Ele é posicionado por algumas histórias que vai dividir. Tem várias formas de dividir o livro de Gênesis, tá? Tem vários esboços que se fazem. Alguns esboços são mais acadêmicos, com termos mais técnicos. Alguns esboços são mais simplórios, vamos dizer assim, para um entendimento melhor, né? Por exemplo, tem um esboço que é dividido entre os toledote. Toledote na verdade, a palavra geração. E, inclusive, essa divisão dos toledotes, das gerações, veio a se tornar uma palavra, uma divisão muito importante acerca do livro de Gênesis, porque como nós vamos ver à frente, há quem diria, e muitos ainda pensam, que o livro de Gênesis era um mito, era uma história, era uma poesia, né? E dentro disso, eles usam esse termo toledotes, que nós traduzimos como gerações, porque esse é um termo técnico, para poder mostrar que o livro de Gênesis não era uma poesia, mas ela era uma prosa, né? O livro de Gênesis é uma prosa com elementos poéticos, mas não se trata de uma poesia. Lembrando que mesmo que se fosse uma poesia, isso não invalidaria o conteúdo que está no livro de Gênesis, tá? Mas eu peguei essa divisão aqui, que eu acredito que vai ficar de uma forma bem didática e vai ficar bem fácil de você entender o que nós vamos falar do livro de Gênesis. Então vamos ver aqui, ó. Pronto. A primeira parte do livro, então, é a criação. Nós vamos ver sobre a criação de todas as coisas, tá? A criação do mundo, a criação da terra e a criação dos animais até o ser humano. Isso está em Gênesis do capítulo 1 até capítulo 2, versículo 3. Depois
A partir do versículo 4, a gente começa a história de Adão e Eva, que vai até o capítulo 5, versículo 32. Depois vem a história de Noé, e logicamente também falando dentro dessa história de Noé, a história da Torre de Babel. Essa história ela vai de Gênesis capítulo 6 até Gênesis capítulo 11, no versículo 32. Depois a gente vai ver a história de Abraão, a história de Isaac, depois a história de Jacó, e nós vamos terminar com a história de José. A história de José ela vai começar no capítulo 37 e ela vai até o capítulo 50, tá? Então, essa é uma das divisões que tem do esboço que tem do livro. Uma segunda divisão que eu poderia contar para vocês aqui sobre o que se trata o livro de Gênesis, eu acho que eu até já falei isso em algum outro vídeo anterior. A gente poderia dividir ele em duas partes, para ficar de uma forma bem fácil de entender. A primeira parte seria de Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11. Essa primeira parte, ela conta a história da criação do universo. A criação do universo e a criação de todo mundo que nós conhecemos. Então lá você vai ver Deus criando os céus, criando a terra, Deus criando os corpos celestes, os luminares, mostra a criação de todas as coisas. Aí depois nós vamos ver a Torre de Babel, o dilúvio, enfim. Toda a história da humanidade, até o dilúvio, e até chegar em Abraão, tudo que envolve a humanidade, está ali na primeira parte. Só que quando chega no capítulo 12, ele afunila para uma família. E essa família vai se transformar em uma nação, que é a nação de Israel. Então você tem isso aqui, ó, mais ou menos um funil, onde tem essa parte mais larga, que ele começa a falar da criação do universo. Aí depois ele vem para a criação do planeta Terra, ele vai contando a história da humanidade até o dilúvio, aí depois ele conta a história do dilúvio até chegar em Abraão, afunilou aqui, ó. Aí quando chega em Abraão, ele vai direto, contando a história dos descendentes de Abraão, de um dos descendentes de Abraão, que foi Jacó, tá? Então é assim que está uma forma mais fácil de você conseguir dividir o livro de Gênesis, pensando nele como um funil, tá bom? Como um funil. A história da humanidade até o dilúvio, depois, chegando em Abraão, desce contando a história de Israel, a história dos descendentes de Jacó, que vão ser, por sua vez, descendentes de Abraão, tá bom? A segunda parte, então, agora nós vamos falar quem foi o autor, quem foi o escritor, melhor dizendo, do livro de Gênesis. Então, tendo do lado aqui, olha, essa aqui é uma estátua feita por Michelangelo de Moisés, tá? É uma estátua feita por Michelangelo de Moisés. O que acontece? Moisés, nós acreditamos que é o autor do Gênesis, né? Acreditamos que Moisés ele escreveu tanto o livro de Gênesis quanto os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Torá ou a Lei, né? Se você assistiu a aula que eu falei sobre a distribuição dos livros, então lá eu falo um pouquinho da Torá ou Pentateuco, né? Então nós acreditamos que Moisés escreveu o Pentateuco ou a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, e também o livro de Jó e o Salmo 90. E nós cristãos, atribuímos a autoria desses livros e desse salmo para Moisés. Porém, com o passar do tempo, muitas pessoas começaram a questionar a autoria de Moisés, tá? Muitas pessoas começaram a comentar por alguns pontos que eles foram encontrando que era impossível Moisés ter escrito tanto o livro de Gênesis quanto o restante do livro do Pentateuco, ou seja, todo o Pentateuco. Seria impossível para Moisés ter escrito aquilo na época que ele escreveu.
Porque acredita-se que Moisés escreveu o livro de Gênesis, assim como todo o Pentateuco, ou a Torá, 1400 anos antes do nascimento de Cristo. Tá? Antes do nascimento de Jesus, ele escreveu. Porém, a língua, o alfabeto, acredita que foi inventado pelos fenícios, né, no ano de 1200 antes de Cristo. Logo, como a gente conta antes de Cristo, o número vai decrescendo, logo eles entendem que se o alfabeto foi inventado pelos fenícios em 1200 antes de Cristo, o alfabeto ele foi inventado 200 anos, pelo menos, depois que Moisés existiu, ou que Moisés escreveu os livros. Daí, muitos pensam que Moisés não teria escrito o livro de Gênesis. E eles vão atribuir essa escrita desses livros a outros autores. Essa teoria, essa hipótese, esse documento ficou conhecido como hipótese documentária. Tá? Hipótese documentária, onde eles atribuem as cartas de Moisés a outras pessoas. Sobre isso nós vamos falar daqui a pouquinho, em um outro vídeo. Quando a gente chegar no momento oportuno, nós vamos comentar um pouquinho, bem resumido por cima, sobre essa hipótese documentária. O que eles alegam, por que eles chegaram a essa conclusão e também o porquê que nós cristãos hoje entendemos que essa teoria não tem fundamento e que realmente foi Moisés que escreveu o livro, tanto de Gênesis, quanto todo o Pentateuco, quanto também Jó e Salmos. Na verdade, Jó a gente acredita que foi ele, né? Jó a gente acredita, mas não tem aquela certeza 100% que foi Moisés. Mas já no caso dos 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos certeza realmente que foi Moisés que escreveu, tá? Então, aí vem a dúvida. Qual foi, então, a forma de escrita que Moisés teria usado para escrever o livro de Gênesis? Né? Porque eles diziam que, na época de Moisés, não tinha sido inventado o alfabeto. Portanto, Moisés não teria como ter escrito o livro. Então eu vou contar para vocês um pouquinho também, bem superficial, mas só para vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu e a mão de Deus, né? A provisão de Deus sobre todas as coisas nisso daí. Então o que acontece? A história da escrita, ela vem da região da Suméria, né? Que é da região da Suméria, perdão, da Mesopotâmia ali. Aquela região entre rios. Meso ali significa no meio de, entre os rios que estavam ali. Era uma região onde começou a forma da escrita. A princípio, as pessoas falavam, né? E falavam, quanto à questão da fala, ninguém nunca teve dúvida sobre como se desenvolveu a fala. Na verdade, a dúvida com relação à fala, porque no sentido de não se ter informações de como ela chegou ali. Porque o que nós acreditamos, o que a Bíblia nos expressa, é que Deus ele cria Adão, certo? Depois Deus cria Eva, e a palavra diz que Deus, todos os dias, ele ia no jardim, preste atenção nisso, ele ia no jardim e ele conversava com Adão e Eva. E quando ele conversava com Adão e Eva entendiam o que ele falava. Adão e Eva dialogavam normalmente com Deus. Adão e Eva, nós vemos ali o diálogo de Eva com a serpente. Ou seja, Adão, nesse período em que Deus cria Adão, o próprio Deus ele vai ensinar a fala para Adão. O próprio Deus ele vai ensinar o vocabulário para Adão. Isso fica muito claro, porque ainda não existia outras pessoas aqui. Era só Adão
e Eva. E até antes de Eva existir, né? Ou melhor, era Adão e Eva. Eu ia falar que até antes de Eva existir, Adão já falava, mas agora eu não estou lembrado disso, se Adão comentou alguma coisa antes de Eva. Mas o que eu sei, né, é que com Adão e Eva ali, eles já dialogavam normalmente. Eles já dialogavam normalmente. Então, a fala, né, todo o aprendizado da fala, todas as regras foram colocadas por Deus. Deus passa tudo isso para Adão. Mas com o passar do tempo, começa a haver uma necessidade de deixar registrado aquilo em que se falava, aquelas histórias que se contavam, né? Aqueles contos que passavam de geração em geração. Então começou a se desenvolver, tá aqui, olha, a primeira ideia de escrita. A primeira ideia de escrita do mundo, que nós conhecemos, que é chamada de ideogrâmica. O que era a ideia, a escrita ideogrâmica? Eles desenhavam uma ideia. Então, por exemplo, a pessoa queria falar sobre o Sol, ela pegava o Sol e desenhava o Sol. Isso era a escrita ideogrâmica. Eu queria falar sobre o Sol da manhã, eles desenhavam o Sol, desenhavam uma montanhazinha ali, uma montanhazinha, o Sol ali próximo da montanha, é o Sol da manhã. Isso era chamado de ideia de escrita ideogrâmica. Com o passar do tempo, essa escrita evoluiu. Quando essa escrita evolui, ela passa para ser uma escrita pictogrâmica. O que era uma escrita pictogrâmica? A escrita pictogrâmica era aquela escrita em que agora o símbolo ele representava um som, tá? O símbolo representava um som. E agora eles usavam aquele símbolo para representar aquele som, juntando a outro símbolo que representava um outro som, e daí eles teriam uma palavra. Por exemplo, vou dar um exemplo bem rústico aqui para vocês entenderem, né? Digamos que eles queriam falar hoje soldado, né? O que eles iriam fazer? Eles poderiam desenhar um sol, aí pegava esse dadinho de brinquedo, e desenhavam um sol, desenhariam um dado do lado. Então você juntava o som sol, mais o som dado, formava a palavra soldado. Certo? Então isso, eu estou falando de uma forma bem simplória, era a ideia pictogrâmica. Com o passar do tempo veio a escrita silábica, né? Então a escrita silábica, eles pegavam e já começaram a escrever através de sílabas, né? Eles escreviam através de sílabas. Cada letra ou cada símbolo representava uma sílaba, tá? Representava uma sílaba e daí eles iam juntando aquelas sílabas até formar a palavra. Não se escrevia por letras como nós escrevemos hoje. Depois da escrita silábica, veio então as duas maiores formas de escritas conhecidas da época. Tá? Veio mais de 3.500 anos atrás, ou 2.500, mas era mais de 2.000 anos atrás. Eu não tenho a fonte exata aqui, tá? Mas então vieram os hieroglifos, que era a escrita egípcia. Então você pode ver aqui na tela, olha, que eles escreviam e a escrita hieroglífica, ela era uma mistura da pictogrâmica e da ideogrâmica e também da silábica. Os egípcios reuniram essas três formas de escrever e juntaram em uma forma só. Então, quando você vê essas palavras, esses símbolos aqui, olha, cada símbolo desse aqui representava uma ideia, representava uma palavra. Eles reuniam tudo isso daqui e faziam essas escritas aqui, nas pedras, nos papiros, tá?
Quase que paralelo aos egípcios, surgiu na região da Suméria também uma escrita chamada de escrita cuneiforme. Olha só, essa escrita que você vê na tela aqui, olha. A escrita cuneiforme, ela, lógico que na época ela não tinha esse nome, né? Isso foi dado por algumas pessoas já no século XVIII. Mas o que era a escrita cuneiforme? Eles pegavam a argila, eles moldavam ali uma placa de pedra, né? De argila, e quando ela estava quase seca, eles pegavam ali umas cunhas, né? O que seria a caneta deles, mas em forma de cunha, e eles iam cunhando nessa argila, fazendo buracos nessa argila, dessa forma aqui, olha que interessante. E isso daqui representava a letra para eles, representava as palavras, e através daqui eles conseguiam escrever a sua história. Então, enquanto os egípcios escreviam o hieroglífico, tá, lá no Egito, deixando registrado nas paredes aqueles símbolos dificílimos de se interpretar, você tinha também, lá na região da Suméria, os caldeus fazendo já a escrita cuneiforme, onde eles iam cunhando na argila, né, as palavras, e depois isso aqui ia secar. Quando isso secava, virava uma pedra. E uma vez seco, isso aqui ficava eternizado. Era uma pedra cheia de inscrições, cheia de gravuras. Tá bom? Passou-se o tempo. Surgiu na região. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu não coloquei aqui a figura. Mas na península do Sinai, tá? Na península do Sinai, apareceu um outro fator. Só que antes de mostrar esse outro fator, vamos entender. Moisés, ele estava agora num dilema. Porque a palavra diz que Moisés, ele foi educado em toda a cultura egípcia. Moisés, ele foi criado pelo filho da filha de Faraó. Ou melhor, Moisés foi criado como filho da filha de Faraó, né? Ele foi criado para ser um futuro faraó, tá? Então Moisés, ele cresceu e ele teve todas as instruções para se tornar ali um faraó no Egito. Tem até um texto, deixa eu ver se eu acho ele para vocês aqui. Ele está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Anota aí para você acompanhar, tá? E já deixar na sua Bíblia aí já anotado. Atos, capítulo 7, versículo 22. Aqui é a defesa de Estevão. Olha o que Estevão fala. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras, tá? Olha só, Atos capítulo 7, versículo 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Ou seja, Moisés, ele foi educado e ele se tornou um erudito, tá? Ele se tornou um erudito na cultura egípcia, ele conhecia tudo da cultura egípcia. Então, para Moisés, a língua que ele tinha facilidade de escrever era o egípcio, né? Era o hieroglífico, né? Era o hieroglífico. O hieroglífico era a língua dos faraós, era a língua mais requintada do momento. Porém, Moisés, na época de Moisés, existia também a escrita cuneiforme, que era essa escrita que eu mostrei na tela para vocês aqui, que era a escrita, podemos dizer que era a língua franca da região no momento. Era a língua, era a escrita em que todo mundo falava. Era uma escrita em que todo mundo conseguia ler. É como se fosse o inglês hoje. O inglês hoje, ele é a língua franca do mundo, né? Então, se você, por exemplo, fala só
o português, e você tem que hoje mudar lá para a Europa, lógico que hoje com o auxílio da tecnologia, você vai ter mais facilidade. Mas a grosso modo, a via de regra, se você muda para a Europa falando somente o português, você vai ter uma dificuldade de se comunicar, né, lá na região que você está, porque os europeus, na sua maioria, a menos que você esteja em um país dominado pela língua portuguesa, os europeus não vão falar o português. Então eles não vão entender você e você não vai entendê-los. Agora, se você aprende a falar o inglês, que hoje nós podemos dizer que é a língua franca do mundo, você consegue entrar em qualquer lugar do mundo. Por quê? Qualquer lugar do mundo hoje, praticamente, que você vai ter lá as placas escritas na língua nativa daquele país, e você vai ver uma placa embaixo escrita também aquela mesma informação em inglês, para que as pessoas possam entender, né? Na empresa a qual eu trabalho aqui, por exemplo, isso acontece muito, né? Como é uma multinacional, muitas placas que são colocadas de aviso, de instruções, as placas estão escritas em português, que é a língua daqui, e depois vem a informação em inglês, porque é a língua franca. Então veja bem, olha o dilema que Moisés estava. Se Moisés queria escrever o livro do Gênesis, os livros do Pentateuco, se ele queria escrever de uma forma requintada para ter mais autoridade o seu livro, ele escreveria no egípcio, no hieroglífico. Se Moisés quisesse escrever de uma forma que todo mundo pudesse ler o que ele estava escrevendo naquela época, ele escrever através do cuneiforme, da escrita cuneiforme, que seria a escrita franca do momento, né? Mas quando nós olhamos para a Bíblia hoje, nós vamos entender que Moisés não escreveu nem no hieroglífico e nem no cuneiforme. E outro ponto relevante a se considerar é que, digamos que você é brasileiro, porque eu posso dizer que alguém que não é brasileiro esteja me assistindo. Digamos que você então é um brasileiro, você fala o português, mas você aprendeu a falar inglês também. Logicamente que se você tiver a oportunidade de escrever, ou de cantar uma canção, ou de falar alguma coisa em público, e você puder optar o que te dá mais conforto, você vai preferir falar o quê? Em português. Porque o português é uma língua que você já domina, é uma língua que já é nativa sua. O inglês é uma língua que você está aprendendo ou que você aprendeu há menos tempo. Então Moisés ainda tinha esse percentual, que a língua nativa a qual ele cresceu ouvindo era o egípcio. Mas olha como Deus trabalha, né? Olha como que Deus faz as coisas. A gente vai começar a perceber agora. No deserto do Sinai, por volta do ano, anota aí, entre 1900 a 1800 antes de Cristo, apareceu um grupo de mineiros. Esses mineiros, nós não temos muita informação sobre eles. Na verdade, a gente não tem nenhuma informação quase sobre eles. A gente não sabe o que eles faziam, a gente não sabe o que motivou eles a tomar algumas decisões, mas nós acreditamos que eram mineiros pelos locais em que foram descobertas as inscrições que eles faziam. Esses mineiros que estavam na região do Sinai, no deserto ali do Sinai, primeiro, eles não tinham capacidade de escrever na língua moderna hieroglífica, porque eles não tinham aqueles monumentos, eles não tinham acesso àquelas tintas, eles não tinham acesso aos papiros, que eram coisas caríssimas. Eles não tinham acesso a tudo isso. Por outro lado, eles também, por ser uma região desértica ali, do deserto do Sinai, eles não tinham também muita argila sobrando, para poder estar pegando barro, né, fazendo placas de barro para poder escrever, que era a escrita cuneiforme.
Então é como se eles estivessem no meio dos dois, mas também, ao mesmo tempo, eles queriam se comunicar, eles queriam escrever, eles queriam deixar anotado algumas informações. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram o hieroglífico, né, que era uma língua muito complexa, e simplificaram aquela língua e pegaram aquela língua e jogaram para eles usarem, de uma forma muito simples, muito simplificada. Então a gente tem aqui a língua dos mineiros. Olha que interessante isso daqui. Eles pegaram e simplificaram, tá vendo? O hieroglífico para uma língua mais comum. Então a gente tem aqui, por exemplo, olha, algumas, eu não sei, é lógico que eu não sei tudo, tá? Eu não sei tudo. Praticamente eu não sei nada, né? Eu tenho algumas informações. Mas, por exemplo, isso daqui, olha, é um M. Ó, isso aqui é um M. Com o tempo, isso aqui foi transformando e chegou a ser um M. Então, essa daqui era a língua usada pelos os mineiros. Essa forma de escrita que os mineiros usavam, ela começou a ser usada ali de uma forma muito rudimentar, foram encontradas em pedras essas formas, e elas foram evoluindo, tá? Elas foram evoluindo. Por exemplo, essa letra aqui, olha, era um boi. Eles entendiam que o boi, né, o boi pronunciava um som. O som que nós ouvimos, ele muda de acordo com o país que você está. Né? Às vezes nós ouvimos o som de um boi, alguns pensam que o boi faz mu, ou já ouve o boi fazendo mó, né? Eles entendiam que o boi fazia ó. E esse som que eles entendiam que o boi fazia ó, eles simplificaram para ó. E este ó que eles entendiam que o boi fazia passou a significar esse símbolo aqui. Quando eles faziam esse símbolo da cabeça do boi, é como se eles tivessem querido escrever o ó. Esse ó que saía, né, em algumas culturas, ele foi evoluindo e virou uma letra gutural, uma letra sem som. E em algumas outras culturas, essa cabeça de boi, ela passou a ser desenhada dessa forma, e daqui ela foi sendo mais simplificada, até que ela virou um V ao contrário, assim, olha, com um risco aqui, e ela foi virando. Hoje, no latino, ela é isso daqui, ó. Tá? No latino, hoje, ela virou o nosso A. Olha que interessante. Virou o nosso A. Essa letra aqui, por exemplo, olha, ela acabou virando, ela foi evoluindo para essa daqui, que foi evoluindo depois, e ela virou o nosso B, que nós falamos. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Isso aqui foi desenvolvido no ano 1900 a 1800 antes de Cristo. Quando Moisés, a palavra diz que Moisés, ele esteve na região do Sinai 2 vezes, né? Ele ficou na região do Sinai a primeira vez quando ele mata um egípcio, e ele foge para a região do Sinai. E ele vai ficar ali 40 anos escondido, né? E depois Deus se revela a Moisés, orienta Moisés que volte para o Egito para libertar o povo de Israel do Egito. Quando Moisés, instruído por Deus, liberta o povo do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho e voltam para onde? Para o deserto do Sinai, e vão ficar ali mais 80 anos. Então, quando Moisés ele tem contato com o Sinai,
se nós considerarmos que ele escreveu o livro de Gênesis no ano de 1400, quando Moisés chega ali, essa forma de escrita já estava em vigor naquela região mais ou menos 500 anos. Há 400 a 500 anos atrás, o pessoal já escrevia dessa forma. Tá? E é lógico que ela foi evoluindo, foi evoluindo. Eu não tenho os gráficos aqui, mas na época de Moisés, a escrita já não estava mais assim, ela já estava mais aperfeiçoada. Depois, os fenícios vão pegar, os fenícios vão inventar a escrita em si, né? Os fenícios vão aperfeiçoarem isso daqui, e através dos fenícios, o alfabeto ele vai espalhar para todo mundo. Através dos fenícios ali agora, o alfabeto vai espalhar para todo mundo. E qual que é o segredo, e qual que foi o mistério disso daqui? Se Moisés escreve em hieroglífico, que era a língua que ele já estava acostumado a falar, que ele tinha mais fluência, se Moisés escreve nessa letra, o mundo ia ficar por mais de 1000 anos sem entender o que estava escrito. Por quê? Pouco tempo depois, essa escrita hieroglífica passou a ser uma escrita esquecida. As pessoas já não mais sabiam o que estava escrito aqui, né? Veio uma nova forma de escrita no Egito. Essa escrita então ficou esquecida. Se Moisés escreve também em cuneiforme, que era a língua franca da época, da mesma forma, essa língua cuneiforme ficou esquecida. Então, o povo ia ficar por muitos anos sem conseguir ler o que Moisés tinha escrito. Logo, se o pessoal não podia ler o que Moisés tinha escrito, o pessoal ia começar a trazer histórias, ia começar a trazer contos. E esses contos, eles iam se mudando de geração em geração. E aí, quando o pessoal tivesse acesso ao que realmente foi escrito, o mundo já está muito pior. Mas o que acontece? Essa língua hieroglífica, a língua cuneiforme, ela só foi traduzida no século XVIII da nossa era. Tá? Agora, essa língua dos mineiros, ela nunca foi esquecida. Ela foi só aperfeiçoando. Tá? Ela foi só tomando forma, foi só aperfeiçoando, mas nunca entrou em desuso. Em nenhum momento se esqueceu, tanto é que a nossa origem do nosso alfabeto vem daqui. A origem da escrita fenícia, que as pessoas consideram como sendo a origem da escrita, vieram daqui. Então, quando Deus instrui Moisés para que escrevesse, né, inspira Moisés para que escrevesse nessa forma de escrita, né, usando essas formas de letras, Deus faz com que Moisés escreva algo que nunca ficou sem ler. Aquilo que Moisés escreveu nunca ficou impossibilitado de ler, porque durante toda a história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo, sempre essa língua, essa forma de escrita esteve atual. Ela sempre evoluiu, mas nunca caiu em desuso. Então percebam, para vocês verem, que Deus ele não só inspirou os seus profetas para escrever a Bíblia, mas ele também se preocupou em preservar, né? Ele se preocupou em preservar a Bíblia para que eu e você tivesse acesso ao que estava escrito. Observe essa foto aí, tá? Essa foto que você vê na tela, ela é
o pergaminho ou documento de Gênesis mais antigo que nós conhecemos. Mais antigo que nós conhecemos. Ele é datado do ano 100 antes de Cristo. Do ano 100 antes de Cristo. Mas percebam que eu falei para vocês que Moisés escreveu no ano de 1400 antes de Cristo. Antes de nós encontrarmos isso daqui, o pergaminho mais antigo que se tinha a respeito, né, o manuscrito mais antigo que nós tínhamos era do período bizantino. Então olha que interessante, as pessoas olhavam para aquele manuscrito que se tinha da Bíblia e os críticos diziam, mas como vocês têm certeza, tá, que esse escrito não foi alterado com o tempo? Se, de repente, quando os escribas estavam escrevendo de um pergaminho para o outro, eles não mudaram alguma informação. Então, se descobriu em 1942, 41, alguma coisa assim, se descobriu os manuscritos do Mar Morto. E lá achou esse pergaminho aqui, que é de Gênesis, contando o relato da criação, tá? E nele datava do ano 100 antes de Cristo. Mesmo ele sendo um pergaminho ainda muito recente relacionado a quando Moisés escreveu, ele era um pergaminho muito mais antigo, ou ele era um manuscrito, melhor dizendo, muito mais antigo do que o que nós tínhamos encontrado. E mesmo assim, quando se compara esses manuscritos com os manuscritos que a gente já tinha, o que se percebe é que Deus preservou a mesma informação aqui nos que nós tínhamos já antes. Ou seja, isso foi uma prova para nós de que aquilo que vinha sendo escrito continuava sendo escrito. Deus, ele abençoava, ele operava sobre os escribas para que preservassem aquilo, tá? Então é muito interessante isso, você guardar isso, porque Deus, ele não só inspirou os apóstolos, os profetas a escrever, mas ele também ajudou a preservar, né, a sua palavra para que ela pudesse chegar intacta até nós hoje. Olha que interessante. Então, na próxima semana, nós já vamos começar, então, a entender, estudar o livro de Gênesis. Já vamos partir já para as primeiras palavras, os primeiros versículos, né, ali, e já vamos começar a estudar, porque agora você já tem uma noção de quem é o seu autor, quem escreveu o livro, né? Você já sabe o que é uma inspiração divina. Agora você já sabe que o Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito no grego. Agora que você já tem essas informações, você já sabe que esses materiais, qual foi o material que a Bíblia foi escrita. Então, como você já tem essas informações, nós já podemos começar a estudar a palavra de Deus, né? Podemos já começar a ler a palavra de Deus e estudar a partir daí e ver o que a palavra de Deus ela separa para as nossas vidas, tá? Então, vai ser uma aula muito bacana, mas se você não viu as demais aulas para trás, assista, porque tudo que eu passei até hoje é uma base para você conseguir entender o que nós vamos falar da aula da semana que vem para frente, tá? Você embasado, você vai conseguir entender. Se você não tiver assistido até aqui, você vai ficar em dúvida, né? Em muitas palavras que eu posso mencionar lá na frente, tá? Então assista, compartilhe com seus amigos aí. Se você não deu o like no início do vídeo, dá o like agora, deixa o like agora para estar nos ajudando, tá bom? Compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para poder estar me ajudando também. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.